Trabalhar a inteligência emocional é muito importante. Fazer isso constantemente é a necessidade e o caminho mais correto. Um dos pontos em que nós temos que evoluir como seres humanos é evitar julgar. E isso faz parte do processo de reconstrução, de expansão da consciência, um processo de trabalhar a sua inteligência cognitiva e emocional para que você se torne uma pessoa melhor. Em contrapartida, temos na nossa natureza humana essa bagagem emocional, esses conceitos, valores, princípios e até experiências negativas que nos fazem criar ali opiniões, criar avaliações sobre outras pessoas e sobre os fatos em cima daquilo que nós vivemos. Então, acaba sendo comum, apesar de não ser o correto, que nós naturalmente passamos a julgar as coisas. Então, a pessoa deixou de fazer isso, aquela empresa não fez isso como é o caminho correto, o meu vizinho não toma tal atitude, o meu vizinho faz aquilo ou deixa de fazer, minha amiga faz aquilo, o meu irmão, a minha namorada, enfim. Você acaba sempre utilizando o seu parâmetro de vida, o seu parâmetro de concepção das coisas para poder julgar e ter uma opinião com base naquilo que você vivenciou e naquilo que você acredita, como valores morais, éticos, enfim. É normal que isso aconteça, como eu disse, é algo comum, mas devemos corrigir, porque à medida que julgamos, nós estamos colocando a nossa opinião, o nosso ponto de vista, a nossa experiência de vida como sendo uma experiência única para todas as pessoas. E à medida que fazemos isso, nos tornamos egoístas e passamos a ter avaliações incorretas sobre algo que não conhecemos. Como nós podemos dizer que A ou B deixou de reconhecer algo ou alguém, que C ou D deixou de fazer determinada ação por um determinado motivo, sendo que nós mesmos não conhecemos profundamente nós, porque não fazemos um autoconhecimento, um trabalho de autocrítica? Como nós podemos julgar algo de alguém que nós não vivenciamos, que nós só ouvimos falar ou sabemos de uma informação através de uma outra pessoa que também julgou e avaliou? Esse é um trabalho constante, é um trabalho diário. Nós temos que procurar sempre estar evoluindo para que possamos ser pessoas melhores, tenhamos relacionamentos positivos e possamos construir nossa vida de uma maneira sensata. E não é fácil. Mesmo fazendo esse trabalho de inteligência emocional constantemente, orientando pessoas, seguindo um caminho dessa forma, eu também trabalho e tenho tentado não julgar as pessoas. É um processo de aprendizado. Sempre que algo acontece, naturalmente, pela experiência de vida, pelas bagagens, pelas avaliações, como eu citei, você acaba interpretando de uma determinada forma e a sua mente vai acabar julgando já de imediato. Procure não externar isso, procure ver e pensar com empatia por que determinada pessoa fez uma ação, por que aquela coisa aconteceu, por que aquele fato ocorreu, por que aquela pessoa agiu daquela forma. Ainda que dentro dos seus valores principais você acha aquilo incorreto e dentro dos padrões talvez morais da sociedade possa ser incorreto realmente, temos que ter empatia e não julgar os fatos como um todo. Quantos e quantos exemplos nós temos na sociedade de situações ao qual foram analisados dois pontos de vista ou apenas um ponto de vista e isso trouxe uma determinada informação aonde nós mesmos não sabemos se é aquilo e depois surge uma terceira via aonde nós enxergamos falando, caramba, olha, eu estava errado e as outras pessoas também, há um outro caminho, aconteceu uma outra situação que determinou um processo. Sendo assim, esse trabalho de tentar diariamente evitar julgar é algo que nós temos que fazer como um processo de melhoria e de autoconhecimento. Evite julgar fatos e pessoas. Procure entender. Como eu disse, você não vai evitar que isso ocorra dentro do seu corpo, dentro do seu comportamento, dentro do seu pensamento, dentro da sua mente. É um processo natural do ser humano. Mas você pode controlar e minimizar que isso interfira diretamente no seu julgamento de avaliação, no seu ponto de vista que você pare de apontar o dedo sem olhar para si mesmo. Quantas e quantas pessoas também não julgam e fazem pior ou o mesmo fato que estão julgando?
quando nós nos baseamos pela opinião de outras pessoas, a mídia, por exemplo, quando você pega informações pela internet, por um programa de televisão, por um jornal físico, enfim, você está se baseando numa informação que pode de fato ter ocorrido, mas que algumas pessoas vivenciaram lá com os próprios olhos. Você não vivenciou aquilo, você não sabe se é aquilo de verdade. Você tem a informação que pode sim ser algo concreto, mas ainda assim com uma informação que alguém vivenciou. Diferente de quando alguém narra um fato, olha, eu estava ali na rua, vi que houve uma colisão entre dois veículos e os carros bateram. Ah, mas a pessoa de trás estava errada porque ela veio ali e bateu, porque estava atrás. Você não sabe se a pessoa da frente freou bruscamente, se a pessoa de trás estava desatenta no celular e foi lá e bateu. Nós não sabemos disso, então nós não podemos julgar, nós podemos entender o fato que foi a colisão e, lógico, isso vale para uma empresa, vale para a vida nossa vida pessoal, etc, etc. Reflita sobre isso. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano, trabalhando sempre por uma melhoria da vida pessoal e profissional. Procure refletir, procure fazer como eu faço, tente julgar menos e tente interpretar mais os fatos, como eles são, e reter algumas informações do seu ponto de vista, para o seu autoconhecimento, para a sua vivência e interpretação, e não julgar externando principalmente isso, que é algo negativo, principalmente em redes sociais, né, onde as pessoas atrás da internet se sentem ali fortes e começam a julgar e avaliar os fatos. Então vamos compreender, entender, procurar ser reflexivo sempre. Isso é bom para todos, para si próprio e para quem convive à sua volta e para as demais pessoas também. Um beijo no seu coração.